Inscreva-se agora no canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fomos Testemunhas de Jeová. Isso foi um choque, né? Aí teve um outro discurso que falou, acho que foi sobre o Rei do Norte, Rei do Norte, Rei do Sul, sempre me confundo, que era a Rússia. Eu falei, mas por que estão dizendo que é a Rússia? Que só porque começou essa perseguição lá, né? E aí eles estão querendo dizer isso, que se valer de uma situação que está acontecendo isolada para estabelecer que a Rússia é o Rei do Norte. Que absurdo é esse? E lá na frente eles vão fazer o quê? Como é que vão sustentar se daqui a 2 meses acabar isso? A Rússia continuou, né? Mas agora parece que tem outra circunstância aí, né? Acho que tem outro país aí que também tá proscrevendo a obra. E agora, quem é o Rei do Norte? Aí não demorou muito, eu muito puto com essa história. Eles também, sabendo o tamanho do problema que tinham criado, inventaram que agora o Rei do Norte não é mais um nome fixo, né? É simplesmente quem eles disserem que vai ser. Então, aí trouxeram uma matéria aí dizendo que em uma época o Rei do Norte foi o país tal, outra época foi o outro, e assim por diante. Então, ao longo do tempo, eles resolveram o problema, porque basta quando acabar a proscrição na Rússia, eles vão atribuir o Rei do Norte para outro país e assim por diante, até que daqui a pouco é capaz de o Rei do Norte ser a cidade de Manaus, tá? Dependendo do que acontecer por aqui. Mas enfim, dentro dessas coisas, começou a me aborrecer, mas começou a me incomodar de um jeito que começou a ficar difícil de aceitar, né? Aí eu também, na congregação, tem um cântico que fala assim, não sei o que, os queridos anciãos. Quando os cânticos eles não eram para enaltecer Jeová, eu não conseguia abrir a boca. Porque eu pensava assim, cara, eles estão tentando me transformar num zumbi, porque eu fico repetindo essas frases aqui com a única finalidade de isso entrar na minha cabeça, para que eu seja submisso, para que eu seja levado para o abate. E isso começou a me incomodar, até que chegou o momento que eu ia para as reuniões e eu ficava no meu celular. E aí minha esposa falava assim, no início, né? Diego, presta atenção na reunião. Eu falava bem assim, mas o que tem de novo? Né? E aí entra uma situação que da minha adolescência ainda, quando eu era publicador, ficou muito gravado na minha mente, que foi um pioneiro especial que estava hospedado na minha casa. Ele foi para o serviço de campo e ele lá atrás ele falou para mim assim, Diego, você já percebeu que nas reuniões sempre é a mesma coisa? Aí eu, como assim? Pode ver, não tem nada de novo. É só pra gente ficar lembrando das coisas. E eu achei aquela colocação dele tão apóstata na época, sabe? Olha que eu era estudante. E eu achei ele uma ameaça. Mas depois ele não tocou mais em nenhum outro assunto. E aí a gente conseguiu conviver tranquilo. E depois ele foi embora da minha casa. E assim por diante. Eu nunca toquei nesse assunto com ninguém. Mas nesse momento que eu não tinha mais paciência para assistir às reuniões, muito embora eu fosse, eu me lembrei disso que esse pioneiro especial me disse. Espero muito que esse pioneiro especial tenha acordado. E então, assim, o uso da barba gerou muitas descobertas, né? Uma delas foi a questão de regras implícitas, né, de comportamento. E eu tenho certeza que também elas são muito divulgadas a partir de difamação. Porque as pessoas se afastaram da gente. Você imagina, um universo de pessoas que eu conheci ao longo de 20 anos, acho que dá para contar numa mão apenas as pessoas que continuaram falando comigo. E saindo comigo foi bem reduzido mesmo, assim, sabe? Então eu poderia contar aqui umas 2 ou 3 pessoas, no máximo, no universo de 20 anos de pessoas que você conheceu dentro. Então havia, assim, uma política de isolamento muito forte, que dói, porque ninguém quer ser discriminado. Mas do jeito que dói, para de doer. Passa um pouquinho, mas para de doer. E eu, graças a Deus, não tenho uma esposa que me apoiou. Olha, tô com você. Então eu usei a barba, ela foi discriminada, não deixava ela comentar, enfim, ela foi atacada também, indiretamente, mas chegou uma hora que aquilo já não me incomodava mais, e o resultado disso foi que chegou uma hora que eu já não estava mais preocupado com o que poderia acontecer comigo, porque eu já tinha meio que
emulado o que era estar desassociado. Porque eu chegava no Salão do Reino, poucas pessoas me cumprimentavam, né? Mas fora do Salão do Reino, ou às vezes até no Salão do Reino tinha pessoas que se afastaram. Não havia mais nenhum tipo de relação social entre as pessoas da congregação, exceto, como falei, com pouquíssimas pessoas, e ainda assim momentos bem esparsos. E aí veio a pandemia, né? E aí a pandemia terminou por jogar uma pá de cal em cima, porque na pandemia não fez, o que mudou na minha vida, né, em relação ao meu contato com os irmãos? E nada. Eu comecei a simplesmente, no início eu me vestia, né, ficava de sem o sapato, vestia social, daqui a pouco eu já tava de bermuda e camisa, daqui a pouco eu tava de bermuda, daqui a pouco eu tava de cueca no sofá, né, e com a câmera desligada naturalmente. Então, no final das contas, o resultado prático disso foi que a pandemia, ela, como eu já vi, foi a porta de oportunidade para muita gente sair fora da organização. E comigo não foi diferente. Só que teve um fator determinante, que foi o fato de eu descobrir que ia ser pai. Eu soube disso em novembro, final de novembro de 2021, e aí eu cheguei à seguinte conclusão: minha filha não pode viver dentro desse ambiente. Ela precisa ter uma vida normal, ela precisa viver sem ser discriminada, viver sem parecer aquele patinho feio na escola, sem ser considerada estranha do grupo. E aí, em dezembro, eu comecei a fazer as pesquisas. Eu resolvi ouvir e ler os argumentos trazidos pelos ditos apóstatas. E aí, 20 anos, na realidade mais de 20 anos, né, porque foi 22 anos, eu estava 2 inativos, né, durante a pandemia, era 20 anos ativo, 2 inativos, então foram 22 anos que ruíram. Algumas coisas eu já tinha encontrado de contradição dentro das próprias publicações, mas ver aquilo esfregado na minha cara foi muito forte mesmo. Eu tive um choque e um impacto psicológico muito forte durante esse processo. Nada que me tirasse do controle, mas eu ia todo dia ouvindo os vídeos do Paulo Sávio no Bluetooth do carro, né, indo pro trabalho, voltando, em casa, sempre com cuidado de não assustar minha esposa, né, porque ela não queria mais saber da organização, mas porque se metiu muito na vida dela. Mas a minha questão sempre foi doutrinária, né? Foram coisas que eu já não tinha mais condições de ensinar para as pessoas, porque eu já estava incomodado, né? Durante a pandemia, inclusive, eu encerrei um estudo porque chegou um determinado momento do estudo que tinha uma coisa que eu não concordava e eu não conseguia ensinar para a pessoa. Aí eu inventei uma desculpa, passei o estudo para frente e depois o estudo acabou, né? Mas foi muito duro, sabe? Aí quando eu descobri os casos contra os pequenos, quando eu descobri o caso da ONU, inclusive, eu sempre, considerando que eu ainda tinha aquela ideia de que o corpo governante falava a verdade, a presunção de que eles falavam a verdade, então tudo aquilo que os apóstatas falavam, eu ia confirmar. E aí eu mandei um e-mail lá para o pessoal da ONU, de me mandar o link. Eu tenho um e-mail eu pedindo a informação e eles me respondendo. Fui justamente para depois eu não parecer que aquela carta que está lá foi um apóstata que fez montagem, né? Que isso certamente apareceria como argumento. Enfim, eu fui atrás, né? Todos os argumentos, né? Eu fui naquele site Mentes Bereanas, li algumas coisas lá, assisti vídeos do Paulo Sávio e assisti diversas coisas, vídeos do JWR, né, com Edson Reis, e aquilo ali vai abrindo a mente, né? E aí eu cheguei no canal aqui, né? Enfim, tudo isso fez com que eu abrisse a mente de um jeito que em janeiro, né, de 2022, eu já estava ali passando por aquele processo. Em fevereiro eu saí de férias com a minha esposa, e aí eu dei isso foi bom para dar uma relaxada, porque eu não fiquei pensando nisso. E aí quando eu retornei, aquilo ali voltou, mas aí eu já estava com a mente mais pacificada, né? Tranquilo em relação a essas coisas. E aos poucos eu fui explicando algumas coisas para minha esposa, alguns pontos, mostrando na Bíblia, e ela sempre muito solícita para ouvir, né? E logicamente ela não
Ela, a princípio, como qualquer pessoa que se depara com aquele tipo de situação, foi verificando as questões, né? E o interessante é que numa conversa com um dissidente, ele falou assim, olha, para cada pessoa o momento de ruptura é diferente. Algumas pessoas precisam de mais informações, outras pessoas precisam de menos. Mas, e a partir daquele momento que a ruptura acontece, você não precisa adicionar mais nada, porque aquilo ali já faz, a pessoa já está convencida de que aquele lugar não é bom. E eu percebi que ele tinha muita razão em relação a isso. Então, algumas poucas coisas que eu apresentei, ela já não queria mais e algumas coisas, ela não se preocupou em se aprofundar em muitas coisas. Naquilo que ela já tinha percebido que havia um erro muito severo, ela já entendeu e também passou a ver, especialmente, eu acredito que deve ter afetado muito ela, a questão dos abusos, né, que a organização encobre. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.